Em regra, todos estes contratos têm, por obrigação, por serem um contrato celebrado com o Estado, que ter algumas cláusulas, duas delas que têm esta aplicação até ao longo do tempo. A primeira que são as causas que determinam a revisão e a alteração do contrato, e a segunda, causas que determinam a extinção ou rescisão do contrato e métodos de valorização da compensação com ou sem justa causa. Portanto, todos os contratos têm que ter este género de cláusulas. E este género de cláusulas obriga a que se prevejam certos mecanismos para uma revisão do contrato. Mas eu acho que aqui há necessidade de separarmos duas realidades completamente diferentes. A primeira realidade é aquela que o Presidente da República falou relativamente à Kenmar, que é um contrato que já estava expirado, digamos assim, desde 2020 e que ainda não foi renovado, e as outras situações de outros contratos que já estejam a durar ou que estejam na sua maturação, digamos assim, e que, de alguma forma, sejam alvo ou possam ser alvo de uma revisão. Portanto, as duas realidades são diferentes. Na primeira, a realidade é que o contrato extinguiu-se, ou o contrato terminou, ou o contrato precisa ser renovado, e, nesse momento, há espaço para se rever todas as cláusulas. Não se põe em perigo a estabilidade contratual. Porquê? Porque é um processo de revisão normal, o contrato expirou e então pode-se rever o contrato. O segundo caso é que é um caso onde devemos ter mais alguma atenção na forma como se faz a renovação, como se faz as alterações ao contrato. Nas possíveis brechas que possam se abrir. Nem sempre são brechas. Repare, por exemplo, questões sociais. Não vamos procurar as entrelinhas do contrato para saber se conseguimos ou não alterar estas situações. O objetivo de uma obrigação social de um contrato é que essa situação venha a provisionar bens a uma determinada população. Ora, se aquela população já não tem as mesmas características que tinha há 10 anos, há 20 anos atrás, pode-se configurar uma situação onde, sem mexer no contrato e com um acordo, atenção, não é uma imposição do Estado, mas com o acordo celebrado entre o Estado e os investidores, os implementadores do projeto, possa-se acrescentar alguma coisa que efetivamente venha a provisionar aquilo que sejam os rendimentos necessários para as populações que estão afetadas e que na altura, de há 10 anos, 20 anos atrás, aquilo que era a visão que se tinha de forma a poder acautelar esta situação não é aquela que se verifica hoje em dia. Quando há alteração de situação, alteração de circunstâncias, é sempre possível renegociar contratos. E, como já foi bem dito, neste momento a situação do país é bastante diferente da situação que o país viveu aqui há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, agora, foi muito bem feita a distinção. Quando o contrato chega ao seu termo, ou está prestes a chegar, naturalmente que é a altura mais oportuna para se fazer a renegociação do contrato. Agora, quando ele está no meio, é como qualquer jogo ou qualquer situação em que há um contrato, quando as partes celebraram o contrato, tendo em conta a economia do contrato da altura e os benefícios que cada uma das partes estava a prever, se a meio disso se pretende renegociar, naturalmente que isso não é bom sinal. Não dá ideia de estabilidade e pode ser um desincentivo para que, no futuro, outros potenciais interessados em contratar e chegar a acordo com o governo moçambicano terem algumas reticências. Mas, naturalmente, para os contratos que estão a chegar ao fim, eu acho que é sempre e é necessário que essa negociação seja feita. O problema, muitas vezes, no nosso país é que se leva muito tempo a tomar decisões. O nosso aparelho de Estado é muito lento a tomar decisões, leva-se, às vezes, anos a decidir. Nem sempre isso é por razões de corrupção, muitas vezes é porque as pessoas sentem alguma insegurança nas negociações e têm receio de tomar decisões e levam muito tempo. Isso também é outro mau sinal para o investidor. Portanto, decisões rápidas do Estado, o mais rápido possível, e momentos oportunos, que são quando os contratos estão a chegar ao fim, essas são alturas para eventuais negociações. É verdade que houve alteração da situação do país. Muitos dos contratos que ainda estão em vigor foram negociados em condições
bastante difíceis do país, por exemplo, situações de guerra, etc. Mas há sempre mecanismos, a própria lei estabelece, por exemplo, mecanismo de repartição quando há benefícios extraordinários. Portanto, se há benefícios extraordinários, há sempre possibilidade de usar os mecanismos contratuais para restabelecer o equilíbrio que existia na altura. Nós temos que ter em conta que o nosso país ainda tem muitos problemas de energia, tem muitos problemas de infraestrutura e, portanto, e também Moçambique não controla muitos preços das matérias-primas e dos produtos que são resultado da produção no âmbito dos contratos e, portanto, também a questão dos preços tem que ser levada em consideração. Para além de outros aspectos, o risco do país, o risco financeiro, etc. Portanto, negociar ou tentar negociar ou forçar a negociação no meio dos contratos é sempre um mau sinal para o investimento, seja ele nacional, seja ele estrangeiro. Não, eu acho que temos a mesma opinião, mas vista de formas diferentes. Explico porquê. Uma renegociação não é uma imposição, ou seja, o Estado pode atuar de duas formas. Impondo aquilo que é a sua posição, aquilo que o faz no exercício daquilo que nós chamamos em linguagem jurídica ius imperi, ou pode também sugerir uma renegociação para determinadas questões. Vou dar um exemplo. Questões fiscais. Questões fiscais, o Estado, se já celebrou um contrato há 20 anos atrás e estabeleceu quais eram as questões fiscais e quais eram os impostos a pagar, não pode fazer uma alteração que vá pôr em risco aquilo que é a subsistência do próprio contrato. Mas agora, vamos imaginar a situação de populações locais e que era necessário provisionar escolas, por exemplo, para estudantes. E foi pensado uma certa dimensão que não é aquela que se vê agora. Não parece que seja interpretar demasiadamente desfavorável uma negociação, dizendo que ela não pode ser feita no sentido de alterar aquilo que são os benefícios sociais que aquela escola poderia trazer e se, obviamente, o investidor, que também irá perceber e que também tem bom senso, irá perceber que é possível, provavelmente, ajustar o contrato àquilo que é a nova realidade. Há cláusulas que não podem ser mexidas, concordamos inteiramente nisso, mas há outras cláusulas que o Estado, não atuando como ius imperi, ou seja, não impondo à força aquilo que é a sua posição, pode levar a uma renegociação e a provisionar outros meios. Aliás, deixe-me contar, por exemplo, que o próprio, o atual Presidente Chapo, enquanto era, não governador, se não me engano, administrador de distrito, em Nacala, teve negociações com concessionárias do carvão, onde, a nível do distrito, conseguiu renegociar determinadas situações que puderam aprovisionar para aquele distrito melhores condições para os seus habitantes. E isto fez na vigência de um contrato. Obviamente que é necessário que, do outro lado, as partes acordem com essa revisão. E normalmente faz esta análise fazendo que métrica, vendo até que ponto é que aquilo que são os lucros que venham a obter com uma determinada exploração não possa, de certa forma, prejudicar se afetarem mais verbas a uma determinada iniciativa social. Portanto, é neste sentido. Portanto, eu acredito que nós estamos a dizer coisas diferentes, estamos a olhar para aquilo que sejam as cláusulas mais estanques e mais firmes do contrato e eu estou a falar nas outras que podem ser, de certa forma, renegociadas a qualquer momento. Não pode impor uma renegociação do contrato em contratos que estão em vigor. De forma política também é impossível fazer isso. Não é porque o Estado tem ius imperi que pode fazer. Atenção, a maior parte destes contratos tem uma cláusula de resolução que remete para uma arbitragem chamada ICSID, que é uma arbitragem especial que regula diferentes entre os Estados, países, não é, governos, e entidades privadas, investimento privado estrangeiro realizado nesses países. E é muito raro haver arbitragens ou sentenças arbitrais do ICSID que venham dar alguma espécie de favorecimento aos Estados que impuseram alterações contratuais e que não tenham salvaguardado essas alterações contratuais naquilo que seria uma renegociação ou numa vontade de ambas as partes dessa relação jurídica. Eventualmente o Presidente da República usou para lançar um mote daquilo que poderá vir a ser um posicionamento por parte do Governo. No contrato da Kenmare em particular, o Governo tem alguma prerrogativa de poder fazer esse ajuste contratual, uma vez que
estamos em fase de extinção, digamos, da fase 1. Este é um contrato que tinha uma primeira fase de 25 anos, com uma extensão de 15 anos adicionais, é o que está previsto no Programa de Desenvolvimento. O que a Kenmare fez foi assinar essa segunda disposição do contrato para estender-lo por 15 anos mais. Das reservas e dos recursos que estão identificados, portanto, nestas jazidas de areias pesadas, portanto, estima-se que o tempo de vida deste projeto vai para a casa de 100 anos. Ora, a concessão é para 25 mais 15 inicial, portanto, para uma das minas, é apenas uma que está a ser considerada nesta altura. Eu digo isto para quê? Para chamar a atenção para o interesse e a necessidade da Kenmare de prolongar, portanto, o período de utilização deste projeto. Estamos a falar de um projeto que tem, em termos de rendimento, cerca de 400 milhões de dólares ano, com, digamos, com dividendos até agora a serem pagos aos acionistas na casa dos 10%. Ora, há margem para o governo negociar? Acho que sim, que agora, nesta fase de extensão, é um momento oportuno, é preciso estender o contrato, portanto o governo tem condições de dizer sim, se está disposto a estendê-lo nas mesmas condições, ou se seja estendê-los em condições distintas. E penso que há espaço e abertura para isso, uma vez que foi feita uma solicitação para estender o prazo do projeto. O governo pode dizer, sim senhora, estamos satisfeitos com as condições que estão posicionadas no contrato, vamos estendê-lo nas mesmas condições, ou o governo pode dizer que não, olha, temos interesse de modificar alguns aspectos. Agora a questão aqui é porque o governo quer mudar nestes contratos. Eu acho que isso é que é determinante. Uma das coisas que eu penso que o governo poderia mudar é a questão das isenções fiscais. Estes contratos têm demasiadas isenções fiscais. Isso, como o Presidente tem dito, deve ser olhado pontualmente. Vou pegar, por exemplo, no contrato da ENI para o Coral. O contrato da ENI para o Coral está a correr neste momento, mas tem um programa de desenvolvimento que foi aprovado com como é que eu vou dizer, portanto, uma exceção de fazer uma alocação de gás doméstico. Portanto, a partir daí o governo abriu mão de um direito que tem, sob o ponto de vista legislativo, para poder operacionalizar estes contratos. O governo pode fazer uso de dispositivos como este, ter facilitado uma abordagem determinada para solicitar, portanto, às concessionárias algumas modificações de determinados pressupostos. Do mesmo modo que para o Coral Sul nós não temos gás doméstico, que são 25% da comercialização, isso equivale mais ou menos a cerca de 400 milhões de dólares ano de comercialização de um produto que devia ser alocado à industrialização do país. Portanto, o governo, por não haver infraestruturas para poder coletar esse gás, acabou fazendo a abertura deste mecanismo. Essa é uma brecha que pode ser usada para discutir determinados conceitos. Vou pegar no contrato da Sasol, por exemplo. A Sasol está a operar, portanto, também há cerca de 25 anos. Há de ter certamente em 2029 interesse em estender o prazo de concessão da área que dispõe. O governo pode também propor alguma partilha de produção adicional. Aliás, nós vamos olhar, inclusive, para o contrato de PCA de Panditemano, já temos aí agora, inclusive no Jornal de hoje, uma fábrica de gás doméstico. Portanto, acho que isto é um bocadinho do resultado das abordagens que foram feitas. Agora, um contrato é sempre, digamos, um dispositivo entre duas partes. É preciso que haja vontade de ambas as partes e que haja condições para que tal aconteça. E, particularmente no caso de Moçambique, com as excessivas facilidades que foram dadas, com isenções fiscais em demasia, eu creio que há espaço bastante para se fazer esse tipo de abordagem, mas, claro, é sempre uma negociação, né? E é preciso encontrar o momento adequado para tal. Julgo que o Presidente soube trazer este tema à ribalta num momento crucial, porque tem, tanto em sua mão, um pedido de extensão da concessão da Kenmare, particularmente nesta altura em que eles querem estender o projeto por mais 15 anos. Julgo que deverão ser atitudes desta natureza que deverão acontecer para os demais contratos.